Nosso grupo começou hoje o dia bem cedo. Fizemos um passeio de balão aqui na região de Hierápolis, Pamukkale para os turcos. Foi realmente algo bastante emocionante, muito bonito, como você está vendo aí nas imagens. De cima podemos ver toda a região de Hierápolis, de Laodiceia, e contemplamos o nascer do sol ali nos balões. Foi uma experiência realmente muito marcante para todo o grupo. E em seguida, nós nos dirigimos, então, depois do café da manhã, nos dirigimos para as ruínas de Laodiceia. Daqui a pouco eu mostro para você aí o vídeo. Eu tive o privilégio de fazer uma reflexão lá no local, lendo Apocalipse, a carta do anjo do Apocalipse à igreja de Laodiceia. Foi realmente muito emocionante para mim também. E de lá nós viemos para cá, onde eu estou agora, que é Hierápolis. Hierápolis quer dizer Terra Santa. Isso aqui é um sítio arqueológico bastante antigo. Há construções bastante antigas aqui, como esse portal sobre o qual eu vou passar agora, da época do Império Romano. E depois outras construções foram feitas. No tempo de Constantino, a região foi revitalizada. Cristãos moraram por aqui. E como você verá no próximo vídeo, inclusive há uma menção feita por Paulo a um cristão, um irmão, que morava aqui na região de Hierápolis e Laodiceia. Espero que você goste desse vídeo e que ele leve você a fazer reflexões profundas sobre a sua vida espiritual. Aqui onde estamos caminhando são as ruínas de Hierápolis. Quando você lê Colossenses capítulo 3, você encontra ali algumas saudações que Paulo envia para irmãos em várias localidades. E tem uma em especial de um cristão chamado Epáfras. E Paulo diz que ele saúda os irmãos que moravam em Laodiceia e Hierápolis, exatamente por onde estamos caminhando aqui. E Paulo diz que Epáfras orava pelos irmãos que moravam nessa localidade, trabalhava pelo bem deles, pela salvação deles. É pouco, né? Pouca coisa se diz a respeito dele, mas é o suficiente, né? Um cristão que ora, um cristão que tem a missão no coração, um cristão que se preocupa com a salvação dos outros, é um verdadeiro cristão. Então o testemunho a respeito de Epáfras é isso. Nós estamos aqui em um calor de mais de 40 graus nesse momento, mas vale muito a pena. Vale muito a pena conhecer esses lugares e ser inspirados pelo exemplo dos cristãos do passado e como que ver uma Bíblia viva, né? A Bíblia lida com o olhar da arqueologia, da história. Isso aqui é um sítio arqueológico, tem sido escavado já faz algum tempo e muita coisa ainda falta ser descoberta, revelada pela pá dos arqueólogos. E a arqueologia, de fato, ela ajuda a iluminar o texto bíblico e confirmar as histórias da palavra de Deus que estão registradas na Bíblia. Quanto mais os arqueólogos escavam, mais descobertas são feitas que provam que o pano de fundo histórico da Bíblia é totalmente confiável. Dezenas e dezenas de personagens, de lugares históricos citados na Bíblia já foram encontrados. E se a história, o pano de fundo histórico é confiável, por que não sua mensagem, não é verdade? Leia a Bíblia. Ela não se trata apenas de um registro de histórias passadas, não se trata apenas de um livro de história. Ela é a palavra de Deus e ela transforma vidas. Experimente. Você terá uma experiência diferente na sua vida e será tão abençoado quanto foram os cristãos ao longo da história, ao longo das décadas e dos séculos. Mesmo em ruínas, dá para ter uma ideia da opulência da cidade, realmente muito rica, autossuficiente. Aqui havia teatros, uma escola de medicina, eles produziam uma lã especial de ovelhas negras, portanto roupas de um tecido preto, caríssimas, que exportavam para vários lugares. Era uma cidade realmente muito rica. E os elementos que a gente percebe em Apocalipse, eles são muito bem aproveitados, né, pelo texto inspirado por Deus, pelo profeta, para representar
justamente a autossuficiência de muitas pessoas que se acham não carentes, né, de Deus, da salvação. É o cristianismo autossuficiente, é a independência, a salvação pelas obras. Tudo isso pode muito bem ser representado aqui pelo que a gente vê nessas ruínas. Uma cidade que não dependia de ninguém. Riqueza material e autossuficiência. Nós precisamos ser o oposto disso no que diz respeito à nossa vida cristã. Precisamos reconhecer nossa dependência de Deus, nossa carência, nossa pecaminosidade e receber de Deus aquilo que Ele oferece de graça, embora o texto diga compre de mim, que são aqueles recursos essenciais: o ouro, vestes e colírio. O ouro representando a fé provada, a fé genuína, a fé pura, preciosa. As vestes brancas, o caráter puro de Cristo, que nos é dado, que cobre nossos pecados, que nos torna justos diante de Deus. Só Jesus. E o colírio. Aqui se produzia o colírio. O colírio representa a cura para o olho, para os olhos, para que possamos nos ver como somos de fato. O colírio representa a visão espiritual que só Deus pode nos dar, para enxergarmos a vida como devemos ver, com os olhos de Deus. Realmente é muito interessante estar num local como esse e lembrar daquilo que Deus transmitiu por meio de seu discípulo, do apóstolo João, do seu profeta. Que essa mensagem alcance o nosso coração, nossa mente, aqui no século 21 e nos faça entender que o que Deus quer de nós é que abramos a porta do nosso coração para que Ele possa entrar e fazer em nós morada. Muito bem, depois de termos observado aqui as ruínas de Laodiceia, algo que me ocorreu, eu fiquei pensando, né? Era uma cidade assim bastante desenvolvida, secularizada. Havia aqui um templo, né, romano, ou seja, também havia idolatria. E havia uma comunidade aqui. Não pensem que essa igreja é daquele tempo, né? A igreja do século já sétimo, quarto, né, na verdade, tempo de Constantino. Quando João escreve para os cristãos que estavam morando aqui, eram igrejas nas casas. Era uma pequena comunidade. Então, imaginem vocês que moram em cidades grandes. Aqui tem gente de Curitiba, talvez, São Paulo, com certeza, Rio de Janeiro, né? Florianópolis. Os desafios que há, Criciúma, os desafios que há nessas cidades. Pessoas que estão sempre correndo em busca de dinheiro, com suas agendas lotadas, com suas preocupações. A imensa maioria, embora se diga cristã, na verdade são secularizados, né? Vivem mais para o dia a dia, para a rotina. Então não era diferente, né? Quando os nossos irmãos aqui de Laodiceia viveram no primeiro século. Nós sabemos que as 7 cartas do Apocalipse, elas têm um conteúdo profético. Não são só cartas para aquele momento histórico. Até porque não havia só 7 igrejas. Nós temos a de Colossos, que não fica tão longe daqui. Nós vamos a Filipos depois. Éfeso tinha uma comunidade. Corinto também visitaremos ainda, né? Na região da Capadócia, nós já vimos, havia cristãos. Por que João escreve especificamente para 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, lembram? Tiatira, Pérgamo, Sardes, o que mais? Filadélfia e Laodiceia. Laodique, povo do juízo. Até o nome dela já quer dizer alguma coisa interessante, né? Povo do juízo, Laodique. Primeira vez que Jesus se identifica para essa igreja como o princípio da criação de Deus. Criacionismo. Ele é o Criador. Primeira vez que ele vai dizer assim, eu venho sem demora. Isso na verdade aparece lá em Filadélfia. Então há elementos proféticos que nos mostram que na verdade essas 7 igrejas foram escolhidas porque elas representam períodos da história do cristianismo. Por uma questão de geografia, começamos pela última, né? Na verdade o certo seria começar por Éfeso, mas estaremos lá no outro momento. Éfeso representa o momento em que os cristãos estão assim, puros, doutrinariamente falando. A mensagem não havia se corrompido ainda. Eles viviam pela fé e obedeciam aquilo que Jesus ensinou. Tanto é que quando você lê a carta ali para Éfeso, você vê elogios como: você manteve a minha fé,
né? Depois vem Esmirna, estaremos lá em Esmir, é uma igreja perseguida pelos romanos. Depois a igreja perseguida se torna oficial e começa a complicar a coisa, né? Aí Constantino começa a se intrometer nos assuntos de fé. Pérgamo, estaremos lá, Bérgamo, né? Representa o momento em que o cristianismo perseguido se torna paganizado em vários sentidos. Pois bem, mas aqui estamos em Laodiceia. Laodiceia seria o 7º volume de um livro, uma coleção de 7 livros contando a história do cristianismo, certo? Em cada uma das igrejas do Apocalipse, está lá Apocalipse 2, 3, né? A gente vê isso. Há elementos proféticos bem interessantes. Eu vou ler aqui rapidamente aquele texto que eu mandei para vocês ontem. Não sei se tiveram tempo, né? São poucos versos. E eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: 4 elementos que a gente percebe aqui nessa carta muito claros. Primeiro, a descrição da condição espiritual dos que viviam aqui, exatamente aqui. E que representa a condição espiritual dos cristãos que vivem nos últimos dias. O povo de Laodiceia, né? O povo do tempo do juízo. Segundo, qual o conselho que Deus dá para esse povo? Ou seja, se há um conselho, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido para nós, que vivemos em Laodiceia espiritual. Terceiro, que apelo Deus faz a nós nessa carta? Que convite Ele nos faz por meio de João nessa carta? E por último, qual a promessa que é dada àqueles que ouvirem o apelo? Espero que vocês todos e nós todos ouçamos hoje o apelo de Deus que nos vem lá do 1º século, neste local de novo. Estamos reescrevendo a história, né? Isso é maravilhoso. Ouça a voz do Espírito Santo neste momento falando pela pena inspirada de João. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Estou lendo Apocalipse 3, a partir do verso 14. Conheço as suas obras, que você realiza, que você não é nem frio, nem quente, quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olhem atrás de mim. Estão vendo lá Hierápolis? Alguns sobrevoaram essa madrugada de balão aquela região. De lá vinha uma água quente, são águas termais. Vocês viram os canos aqui? Sim. As águas de Laodiceia vinham de Hierápolis, quentes, mas no caminho elas iam esfriando. Chegavam aqui em que temperatura? Morna. Vejam como Deus é perfeito. Ele ilustra as situações da vida com... Deus sempre gostou de contar parábolas, né? Em Jesus a gente vê isso. No Antigo Testamento a gente vê isso. Daniel, né? Ele usa uma estátua para falar com um rei que estava acostumado a fazer estátuas, né? E ele usa elementos que nos rodeiam para nos ensinar lições. A água chegava aqui morna. E beber água morna é bem desagradável. A gente está experimentando isso agora com as nossas garrafinhas, né, debaixo do sol. Então, mas tem um detalhe do texto que me deixa assim esperançoso, porque ele diz assim: estou a ponto de. Ainda não. Ainda não. Se ele tivesse já vomitado, e a figura é forte, não haveria conselho depois, né? Então, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Laodiceanos eram assim. Lembra o que a guia nos falou? Aqui eles produziam uma lã raríssima, a lã negra, vendiam, exportavam, eram ricos. Aqui, como ela disse, havia uma escola de medicina. Aqui fabricavam um colírio, que era muito disputado pelos povos da região. Colírio, você já vai ler alguma coisa aqui sobre isso também, né? Então era uma cidade rica. E como todo rico sem Deus, porque quando é com Deus é uma bênção, é autossuficiente, enquanto tem saúde, né? Ele se acha independente. E isso aplicado à condição espiritual é um perigo. Quando a gente pensa que pode conquistar a salvação por nossas obras, quando nos tornamos legalistas, achamos que temos algum mérito acima de outras pessoas, né? Não, nós somos pecadores como quaisquer outras pessoas. Nós somos, sem Jesus, desesperançados. Carecemos da graça de Cristo todos os dias. Essa é a nossa condição. Mas o laodiceano não pensa assim. O laodiceano talvez pense que porque ele abandonou alguns tipos de alimentos, porque ele se comporta de um tipo de jeito e os outros não, ele se vê acima, ele se vê superior. Aquilo que deveria ser uma bênção para a vida dele e de outros,
acaba se tornando na cabeça dele pontos para o céu. E não é assim que funciona. É tudo pela graça de Cristo. E cada um tem suas lutas e temos que nos ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros e buscar a humildade, sempre, né? A humildade espiritual. Rico estou e de nada tenho falta. Mas você não sabe que, na verdade, é pobre, infeliz, miserável, cego e nu. Que condição dura, né? Difícil. É uma carta pesada, é uma carta dura. Qual é a solução para quem está nu, é pobre e não enxerga direito? O que vem como solução para essa condição? Coisas que havia aqui. Roupa, só que roupa para cobrir a nudez, colírio para enxergar direito e ouro para quem está pobre de verdade, pobre espiritualmente falando. É claro que não são elementos literais, como pouca coisa aqui é literal. O que para vocês é o ouro provado pelo fogo? Isso fala de pureza, né? Um ouro puro. A nossa fé, provada nas lutas da vida, né? Pura como o ouro. Você colocava no cadinho aquele ouro, as impurezas subiam, ele tirava, né? O ourives tirava a impureza no cadinho. Então é o ouro, a fé provada. A veste, o que representa a veste que cobre a sua nudez? Vem de fora, não é sua. É de Cristo, a graça de Cristo, a justiça de Cristo, que nos cobre e nos torna justos à vista de Deus. E o colírio, que era fabricado aqui, inclusive, para que serve? Enxergar a nossa condição espiritual. Então o colírio do Espírito Santo abre o teu entendimento e você se vê como você é. Eu sou um miserável, mas Jesus me ama. Olhando para mim, como dizia Lutero, não posso ver nada que me possa salvar, mas olhando para Jesus, eu não sei como eu posso me perder, né? É isso. Aí, aquele texto tão lindo, o verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus não é como Satanás que arromba, que derruba as portas. Jesus bate. Jesus pede. Olha, ele é Deus, hein? Mas ele pede. Como se diz, né? A fechadura é por dentro, né? Então você abre, ele entra. E nos tempos bíblicos, cear com alguém não era só comer. Era manter amizade, intimidade. Olha o que Jesus quer fazer com a gente. Se você abrir o coração para Jesus, ele vai entrar e vai morar na sua casa, na sua vida, na sua mente, no seu coração. Esse é o convite que ele faz. Aqui em Laodiceia eu pergunto, vocês querem abrir o coração para Jesus? Sim. Mais uma vez, e todos os dias, e sempre até a volta de Jesus? Amém. Sim ou não? Sim. Amém. Jesus, ele está à porta pedindo para entrar. Quem abrir vai ser grandemente abençoado. E aí vem a promessa, né? Vem a recompensa. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos ouvidos, nós temos coração aberto e a mensagem é para nós também. A Bíblia é assim, né? Ela não ficou perdida no passado remoto. Ela fala todo o tempo. Falou para aquela comunidade e está falando para nós aqui, as 70 pessoas que tiveram a bênção de vir à Turquia visitar esses lugares. Eu quero fazer uma oração com vocês agora, para que nós possamos prosseguir com a nossa jornada e pedir que Deus confirme a decisão que vocês tomaram, de abrir o coração para que Jesus more ali. Oremos. Amém. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pelo privilégio que estamos tendo de refletir sobre essas palavras inspiradas aqui, neste local tão significativo. Embora vivamos um tempo de Laodiceia, tempo de mornidão espiritual, tempo de autossuficiência, de grandes bênçãos não reconhecidas, nós não queremos ser laodiceanos, Senhor. Nós queremos ter a mesma vivência cristã dos de Éfeso, do tempo de Éfeso, dos cristãos verdadeiros, daqueles que abrem a porta do coração para Ti. E neste momento nós nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos. Nós abrimos a porta da nossa vida para que Tu entres e faças ali morada. Pai querido, muda a nossa vida, ajuda-nos a não ser mais talvez indiferentes ou levar uma vida cristã de qualquer jeito, que levemos a sério o que é ser um cristão, que nos inspiremos no exemplo desses irmãos de fé lá dos primeiros séculos,
que tinham tão pouco, mas amaram tanto e fizeram tanto pela causa do Evangelho. Que em cada lar aqui representado haja uma igreja. Que cada família aqui seja um grupo de missionários para levar avante essa mensagem. E pedimos, finalmente, uma bênção sobre este país. Que a Turquia receba, Senhor, também a luz do Teu Santo Espírito. Que as pessoas que aqui vivem, elas também sejam abençoadas por Ti e tenham suas oportunidades também, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pessoal, nós vamos sair por aqui. Obrigado. Vamos fazer um pouco baixo. Aí daqui eu vou dar uns minutinhos para vocês.